Olá, olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o professor Luciano Nasso e com muito orgulho estou diretamente aqui de Orlando fazendo uma transmissão ao vivo, diretamente aí para vocês no Brasil, com muito orgulho e gratidão primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite de gala, nessa noite onde depois, desde 2017, a gente consegue fazer um lançamento eletrônico do nosso livro A Glândula Pineal e por que precisamos mudar de comportamento em 28 dias. Então é um processo muito interessante, aonde nós vamos falar para você essa noite de tudo aquilo que nós estamos trabalhando com vocês. Todo o esforço dessa equipe maravilhosa da Big Prof, que se empenhou dia e noite para que esse trabalho chegasse até vocês aí no Brasil. Vocês não fazem ideia do tamanho da equipe, do número de pessoas que estão envolvidas por detrás desses bastidores, explicando tudo isso a vocês, de como, simplesmente, parece que é uma coisa muito simples, um livro, um e-book, como isso chega até você. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, para que realmente a gente possa trabalhar essa noite nesse trabalho maravilhoso. Então, eu quero agradecer a presença de todos aqui, né? E falar um pouquinho para vocês quem é o professor Luciano Nasso. E nós estamos tendo aqui Quem é o professor Luciano Nasso? O professor Luciano Nasso é um homem comum, primeiramente professor, palestrante, mestre em coach, é uma pessoa que cursou seu doutorado, escritor, master em programação neurolinguística, hipnólogo clínico, instrutor de memorização e agora eu estou completando orgulhosamente o meu mestrado nesse final de ano de 2021. E trazendo para vocês uma inovação na mudança de comportamento. O professor Luciano Nasso começou tudo em 1982, lá no Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, quando se muda de São Paulo para Ribeirão Preto e monta uma consultoria a nível de treinamento e desenvolvimento pessoal. E aí nós começamos a desenvolver pessoas, trabalhar com pessoas e descobrir que o ser humano é um diamante que pode ser lapidado. Nessa nossa jornada, o que aconteceu na nossa jornada desse mestrado e doutorado? Em 2017, vocês podem ver aí a nossa tese, que foi impressa do doutorado assim, de capa azul, é a tese, e na sequência mesmo, em 2017 para 2018, eu já lanço um livro em cima dessa tese, que com o nome A Glândula Pineal e a Mudança de Comportamento em 28 Dias. No ano de 2018, eu já faço uma edição melhorada, que é a segunda edição melhorada, e que saiu em 3 línguas, português, inglês e espanhol. E foi um sucesso total aqui, com esses livros que nós fizemos aqui. A venda foi máxima. Hoje nós não temos mais a segunda edição, está esgotada. E por esse motivo nós resolvemos fazer a terceira edição desse livro. Graças a Deus estamos chegando à terceira edição, com o apoio dessa equipe maravilhosa da Big Prof, aonde nós colocamos o nome de Por que precisamos de 28 dias para mudar? Então nós fizemos uma revisão atualizada desse processo, que nós vamos trazer para você essa noite com muito carinho e muita atenção. Então vamos falar um pouco daquilo que a gente vai apresentar para vocês nesses capítulos, o que é que você vai ler nesse livro, que vai estar na palma da sua mão. Nesse livro que você pode, logo aqui, durante a palestra, já pode comprar o livro, já pode ter acesso e hoje mesmo você já começar a ler o livro. É uma coisa muito interessante e muito importante. Por quê? Porque as pessoas tinham que ir para uma noite de autógrafo, esperar a noite de autógrafo, esperar toda a palestra para depois pegar o livro, ir na fila, pegar o autógrafo do autor.
É lógico que isso é nada mais, nada menos que uma festa. Mas nós estamos fazendo essa festa do mesmo jeito aqui junto com vocês e para mim é um grande prazer nos ter aqui. Então no primeiro capítulo nós vamos falar dos sonhos, por que os sonhos são importantes. O que a gente dá ideia do processo de sonho? Talvez muitos de vocês já ouviram falar em sonhos, só que a gente não sabe a importância de um sonho. O ser humano, ele é formado de corpo, mente e espírito. Nós sabemos disso há muito tempo. Só que nós não entendemos como que esse processo é feito, como esse processo é evoluído. Então o ser humano, o que ele é? Ele é corpo. Se ele é corpo, ele tem um cérebro. O nosso cérebro, apesar de tudo aquilo que a gente quer entender e conhecer, é pobre. Nós precisamos adquirir conhecimento cada vez mais. Se vive dizendo que quanto mais conhecimento, maior a sua habilidade, quanto maior a sua habilidade, maior a sua ação. Então nós temos que fazer uma sincronia entre corpo e o cérebro. E o cérebro ele começa a trabalhar por si só. Né? Esse corpo faz o cérebro trabalhar. Então esse trabalho do cérebro passa a ser a mente. O que é a mente? É aquilo que está além, não está dentro do órgão do cérebro. E a mente é trabalhado entre consciente e inconsciente. Então essa troca de informação entre consciente e inconsciente é que vai fazer a sua mente funcionar. Então muita gente confunde mente com cérebro. Não é isso. O cérebro é o órgão físico. A mente é a energia eletromagnética que existe e que nós fazemos o processamento das informações. É essa troca de informações que vocês estão vendo aí no nosso slide perfeitamente entre consciente e inconsciente. Com isso, nós vamos gravando todo esse processo no nosso inconsciente. Quando sua mente começa a funcionar perfeitamente, aí você constrói a ponte para a espiritualidade. Então é isso que nós podemos entender como é que funciona o sonho. Por que o sonho é importante? Porque o consciente joga o sonho para o inconsciente e o inconsciente processa essa informação no subconsciente e o sonho passa a ser realizado. Quando você aprende a fazer isso verdadeiramente, não tem como você ficar para trás. Então você tem o quê? Uma gamificação do sistema. Você vai trabalhar a gamificação do sistema, que é sonhar e aquilo que eu quero ser. Mas, professor, o que é que eu quero ser? Muito bem. Aquilo que eu sonhei vai se realizar. É aquilo que eu vou ser. Tudo aquilo que eu vejo, eu crio. Se você criar esse mecanismo perfeito dentro daquilo que você quer, vai ser muito importante para que você trabalhe o seu sonho. O que você tem que aprender nesse processo? Você tem que aprender a aceitar. Você tem que aceitar aquilo que você não pode mudar. É um mecanismo que nós temos que criar dentro da gente para que a gente não fique sem motivação, porque as coisas não acontecem. E aquilo que você tem que fazer é o seguinte, mudar aquilo que você não pode aceitar. É muito importante você entender esse processo. E lá no nosso livro você vai ver com detalhes como que isso acontece. Então, o que é que você tem que fazer? Eu pergunto, quem você gostaria de ser? Vou repetir. Quem você gostaria de ser? Será que você está satisfeito com quem você é? Ou simplesmente você ficou acomodado e está aí esperando que aconteça alguma coisa na sua vida? Quem você gostaria de ser nesse exato momento? Responda para você mesmo. Não precisa responder para quem está do teu lado te assistindo, não precisa fazer nada disso. O que você tem que fazer é simplesmente responder quem é que você gostaria de ser nesse momento. Muito bem, no capítulo 2 vocês vão conhecer um pouquinho
do início da programação neurolinguística. Nós não fomos muito fundos no processo, porque eu tinha que criar uma metodologia aonde vocês pudessem trabalhar a estratégia de aceitação. Na estratégia de aceitação é que entra o processo de reprogramação neurolinguística. Reprogramar a mente. Então nós nos tornamos especialistas na reprogramação mental. Então o que é que você tem que fazer? Na verdade, quando a gente fica trabalhando a informação do consciente para o subconsciente, então veja, consciente e subconsciente. Nesse processo, eu estou criando um processo de ilusão. Criamos um processo de ilusão e a gente se dá uma anestesia, dizendo que o mundo não é real, que o mundo é diferente daquilo que a gente quer, e a gente não entende como precisa aceitar o sofrimento. O sofrimento, as emoções e os sentimentos, um deles, o sofrimento, nós precisamos aprender a viver com esse sofrimento. O sofrimento é necessário para o aprendizado do ser humano, não tem como você fugir. O que você pode fazer é aceitar o sofrimento. O que você não pode aceitar é a ilusão que esse sofrimento está criando dentro de você. Você tem que aprender a mudar a sua realidade. O que você não pode aceitar é a ilusão. Então, é isso que se passa exatamente dentro da sua mente. Quando você trabalha o processo de ilusão e o seu ego, ele passa a tomar conta de você sem que você perceba. E passa a confundir a sua mente nesse processo de ilusão. E você fica perdido. Então, por isso que a gente precisa fazer a reprogramação. E através de técnicas de reprogramação neurolinguística, a gente consegue trabalhar isso com todos vocês. Outra coisa, mais um outro exemplo, o que você tem que aprender? Você tem que aprender a aceitar que você não pode mudar fraqueza e impotência. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos nos sentir fracos e impotentes. Agora, o que eu não posso aceitar, o que é que eu tenho que mudar? Eu posso aceitar, mas o que é que eu vou mudar, professor? O que é que você vai mudar é aquilo que você não pode aceitar. Viver em crenças limitantes dentro de você. Então, quando você não aceita a fraqueza, o seu cérebro, a sua mente, cria dentro de você crenças limitantes, que são ilusões, e te deixam com a autoestima baixa. Você não tem potência, você não tem força. Você pode ser um super-homem e estará amarrado pelas correntes que elas jamais deixarão você se livrar desse processo. Então, você tem que trabalhar as suas crenças limitantes também, e isso a gente ensina no nosso livro, Na Mudança, Porque Precisamos de 28 Dias para Mudar. Também vamos falar da fórmula da mudança. É muito interessante a fórmula da mudança, minha gente. Por quê? Porque Gandhi já deixou para a gente a fórmula da mudança. O que eu tive que fazer é simplesmente criar uma metodologia que utilizasse essa fórmula. Gandhi disse o seguinte: mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos positivos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque as suas palavras tornam-se as suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque as suas atitudes tornam-se os seus hábitos. Mantenha os seus hábitos positivos, porque os hábitos tornam-se os seus valores. Mantenha os seus valores positivos, porque os seus valores vão se tornar o seu destino. Grande Gandhi, né? E ele trouxe isso para a gente. Trouxe isso para a gente em que forma? Na receita. Pensamentos, palavras, atitudes, hábitos, valores que vão se somando a todo esse processo e vão gerenciar o nosso destino. Se você trabalhar os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos, as suas emoções, os seus hábitos e as suas atitudes, você consegue fazer
a mudança de comportamento, que tudo aquilo que você quer. Quem de nós está satisfeito com aquilo que você é? Se você estiver satisfeito com aquilo que você é, você está sendo um grande mentiroso agora. O ser humano, por melhor que ele esteja, ele não está satisfeito com aquilo que ele é. Ele sabe que ele pode melhorar. Então não adianta vir alguém e dizer assim, não, eu não preciso de mudança, eu não preciso mudar. Esse é o medíocre que está ali parado dentro do meio da mediocridade e não vê como crescer mais. O ser humano, ele é insaciável, ele quer crescer cada vez mais. Então você tem que mudar. Mudar o quê? Os seus pensamentos, trabalhando os seus comportamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus hábitos e as suas atitudes. Com isso, você consegue gerenciar o seu destino. Você é o maior milagre do mundo. E você consegue fazer isso com todo a sua inteligência. Também você vai ver nesse capítulo como você vai trabalhar as estratégias. Quais as estratégias que nós temos? Quando você vai começar a mudança? Agora. Se você começar uma mudança com consciência, você pode gerenciar o seu destino. E quando você gerencia o seu destino, você passa a ter livre-arbítrio. Muita gente diz que livre-arbítrio e destino não existe, não existe os dois. Mentira! Quando você gerencia o seu destino, você passa a saber qual é o livre-arbítrio que você quer fazer na sua vida, no seu dia a dia. Muito bem, vamos lá para o capítulo número 3. Lá no capítulo número 3 nós vamos falar de mudança de comportamento. Qual a importância dos hábitos na sua vida? A questão da razão e da emoção. Nós temos 3 fatores importantes para a mudança. Temos razões psicológicas, nós temos o nosso sistema decisório e nós temos os nossos agentes sabotadores. Tudo isso é trabalhado dentro dessa mudança de 28 dias. Por isso, a gente ensina as pessoas a mudar em 28 dias. Professor, mas por que é 28 dias? Porque quem regula esses 28 dias é chamado de glândula pineal. Por isso, no primeiro livro meu, eu chamei a glândula pineal e a mudança de comportamento em 28 dias. Porque a glândula pineal, ela tem um ciclo, ela trabalha com um ciclo circadiano. Nós trabalhamos o que? A estrutura de pensamento das pessoas, aonde nós levamos as pessoas a entender o que é que se passa dentro dela. Então vamos lá, quando você quer mudança, existem 3 perguntas importantes. O que é que você quer mudar de verdade? Porque você fica querendo entender por que eu estou assim, por que eu sou isso, por que eu sou aquilo, por que eu sou assado? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E você não entende, sabe por quê? Porque tem 3 fatores que te distraem. O primeiro fator é assim, o que é que você quer mudar? Um fato? Porque existe uma diferença muito grande de fato e uma diferença muito grande de opinião. Opinião é aquilo que eu tenho sobre mim mesmo, e o fato é uma realidade. Além disso, eu começo a contar histórias. Lembra que eu crio um campo de ilusão? Aquele campo de ilusão que eu crio, eu começo a contar histórias. Você já viu que quando você vai falar com uma pessoa fazer isso ou fazer aquilo, ela começa, então, porque lá em 1900 e bolinha, ou quando eu era fulano de tal, não sei o quê, começa um blá, 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 sem fim. E aí nós não entendemos o que vai acontecendo dentro da gente. Vão crescendo crenças limitantes que vão nos bloqueando e vão paralisando a nossa vida de uma forma tal que você não consegue mais acertar esse quebra-cabeça que está na sua vida. Então, por que nós não mudamos? Essa é a grande pergunta que eu fiz para a maioria das pessoas quando eu estava fazendo a minha pesquisa. E sabe o que as pessoas me disseram? Todos, em uníssono, disseram o seguinte, professor, é muito difícil mudar desse jeito, eu não sei como é que fazer isso, é muito complexo, isso é uma coisa que não é para uma pessoa comum fazer, né? E além do que, professor, leva um tempo muito grande, é um tempo demorado para se fazer a mudança.
E outra, a gente não sabe nem por onde começar. Então eu peguei esses 3 fatores. É muito difícil, é muito demorado e não tem por onde começar. E eu disse, eu tenho que criar uma mudança de comportamento que ela seja o quê? Fácil, rápida e que ela tenha um mapa. Bingo, se eu conseguir fazer essas 3 coisas funcionarem, eu vou conseguir fazer a mudança de comportamento em 28 dias. Então, vejam vocês que vocês têm que entender nesses capítulos, nessa estrutura de pensamento, quando a gente fala de estrutura de pensamento, as dimensões que nós escolhemos e vivemos. Olha que interessante essa foto que eu estou colocando aqui para vocês aqui agora. Nesse slide que eu estou expondo para vocês. O que vocês veem de interessante nesse slide? Nós temos uma parte colorida e uma parte preto e branco. E temos aí um protagonista, um garotinho. Vamos chamar de João. O João, ele está vivendo na dimensão que ele quer viver. Olha que interessante. Qual é a dimensão do João? A dimensão do João é preto e branca. Olha que bastante. Então veja que o João, ele não consegue enxergar o mundo colorido, o universo colorido que existe na volta dele. Apesar dele ter um brinquedo maravilhoso logo ali abaixo dele, como ele não consegue enxergar esse mundo colorido não faz parte desse mundo que o João está vivendo, que é preto e branco, sem graça, e que ele não sabe por que está ali. O João, nesse mundo, ele está totalmente perdido. O olhar dele está perdido no tempo e no espaço. Então, se ele começa a viver nessa dimensão, ele passa a viver tudo isso colorido. Agora, observem bem que a gente pode não ficar simplesmente onde a gente está. Observe bem nessa figura o polegar, que tem uma pessoa segurando a dimensão preta e branca. Por quê? Porque nós somos meros observadores do universo. Quando nós observamos, estamos buscando uma dimensão e a minha realidade. Então, olhe para esse polegar. O João pode ser mais triste ainda. Ele pode ampliar, porque tudo depende de como o universo é observado. E assim a gente escolhe a dimensão. Quer ver o João escolher outra dimensão? Então, olhe para esse polegar. O que vai acontecer? Vocês se recordam do polegar? Olha a que tamanho ficou o mundo de João. Pasmem, senhores. Nós escolhemos a dimensão que nós queremos viver. Nós mesmos nos afundamos nos nossos problemas, nas nossas crenças limitantes, e o nosso mundo vai ficando cada vez menor. E nós vamos perdendo a capacidade de entender que existe um mundo muito maior e que ele não está vislumbrando. Além disso, para você mudar, você tem que entender que a gente no mundo por mais 3 fatores. Autossabotagem, medos e crenças. Aí é um perigo muito grande, porque quando você trabalha autossabotagem, medos e crenças, o que acontece? Você cria um agente sabotador. E é muito difícil de você saber enfrentar o seu agente sabotador. Você precisa aprender a como enfrentar esse agente sabotador. Então, senhores, eu criei nessa metodologia de 28 dias como é que você tem que mudar. E coloquei tudo isso numa ferramenta. E aí nós criamos os 7 passos para a mudança. Nesses 7 passos, o primeiro passo é que você esteja aberto para essa mudança. No segundo passo é que você aprenda a tomar iniciativa. Nós somos fracos de iniciativa. No terceiro passo, você tem que aprender a ser paciente com você mesmo. Se você não for paciente com você mesmo, nada acontece. Na verdade, a gente tem que ser o nosso observador. Com muita calma,
com muita tranquilidade, por isso que você precisa aprender a ser paciente. Depois, quando você aprende a ser paciente e ser o seu observador, você vai olhar para o seu juiz e vai tirar esse juiz que está 24 horas no seu cangote, te julgando. Com isso, você começa a adquirir uma sabedoria, ser sábio. É o sexto passo. E o último passo é que você seja um solucionador dos seus próprios problemas. Então, dentro desse processo de 28 dias, é isso que a gente traz nesse livro. Trazemos um pouco da ciência também para que você entenda um pouco sobre a introdução ao sistema endócrino. E aí a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Muita gente se queixa e vem se queixando comigo, professor, eu estou perdendo a concentração, eu estou perdendo a memória, eu não sei o que acontece, eu não tenho foco, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A primeira coisa que a gente vai ensinar para vocês no nosso livro é a fórmula da concentração. E o que é a fórmula da concentração? Concentração é igual a motivação dividido pela visualização. Vocês lembram que eu disse para vocês, tudo aquilo que eu vejo, eu crio? Tem gente que não sabe nem visualizar um sonho. Se eu disser para você, imagina um carro, a pessoa não consegue imaginar às vezes. Ela é tão fraca de treinar isso, nós não treinamos isso na nossa vida, que se isso fica perdido no tempo e no espaço. Então você tem que aprender a se concentrar naquilo que você quer, do jeito que você quer. Ele tem que ser colorido, ele tem que ter detalhes. Então você vai ter motivação para a visualização. Por isso, quando você faz isso, você tem foco. E quando você tem foco, você tem o quê? Realização. Então você vai aprender isso no nosso livro também. Vai entender as ondas eletromagnéticas que vão influenciar, fazer o processamento de dados no nosso consciente e subconsciente. Então nós vamos falar das ondas eletromagnéticas que vão de 12 a 8, quando você está no estado beta, que é esse estado que nós estamos em alerta. De 8 a 4 é o estado alfa. De 4 a 1 é o estado delta. E de 12 a 38 para 42 é o teta. Então você vai entender esse processo dentro do nosso livro. Vamos explicar também as glândulas existentes, aonde nós temos aí exatamente a glândula pineal e a hipófise e a glândula pituitária, que é a dupla sertaneja do cérebro, que é a hipófise, que é a glândula pineal e a glândula pituitária, que trabalham em conjunto e que recebem essa informação e passam para todas as outras glândulas do corpo, controlando o nosso corpo. A glândula pineal ela é muito pequenininha, ela é do tamanho de uma ervilha. Vocês vão ver com detalhes nos nossos desenhos, no nosso livro, vão trazer desenhos importantíssimos. Então esse livro ele está bem colocado para você, mostrando o que é que você precisa entender do processo. E o que é importante na mudança? Você tem que mudar o quê? Por que que eu tenho? O que que eu tenho que mudar? E por que que eu tenho que mudar isso? Como eu vou fazer isso e quando? Quando você entender isso, você vai saber, de qualquer forma, os 4 estágios do aprendizado. Através de um processo de perguntas e respostas durante os 28 dias, você vai trabalhar o seu consciente, o seu subconsciente, que é o processamento interno, e o seu inconsciente. E aí vocês vão entender o que é uma incompetência inconsciente, aquilo que eu não sei, como é que você faz para fazer isso. Depois você vai para o estágio B, que é a incompetência consciente. Eu sei que não sei, tomo essa consciência, e eu faço o pequeno loop entre processamento interno e consciente, até que eu aprenda isso gradativamente, e vou para o estágio que é o estágio B, que vai me levar a entender esse processamento interno, que é a competência consciente. Eu sei que sei. Então aí eu começo a aprender. Aprender com o quê? Com curiosidade. Aprender com atenção, associação e a observação. Quando eu passo a fazer esse loop grande,
de atenção, associação, observação, eu passo a trabalhar a repetição espaçada. Quando eu vou trabalhando a repetição espaçada no meu cérebro, o que eu vou criar? A competência inconsciente. Você não sabe que sabe. E aí você começa a aprender pelo piloto automático. Você vai fazer as coisas automaticamente sem que você se dê conta que isso está acontecendo dentro da sua mente. Capítulo 5, vamos falar da glândula pineal. Vamos trazer a parte anatômica da glândula pineal. Como é que funciona essa pequena ervilha que está no centro do seu cérebro, que é a glândula pineal? A gente explica para vocês aquilo que você, leigo, precisa saber com a necessidade que você tem para que você entenda a metodologia e por que isso funciona. Nós vamos trazer para você novamente aqui mostrando o nosso GPS humano, que é a glândula pineal, que ela está bem no centro do cérebro. Então nós recebemos a informação, a glândula pineal passa essa informação, ela cria um pensamento. Lembra? O seu pensamento vai fazer as suas atitudes. Esse processo interno no subconsciente, ele vai trabalhar no seu subconsciente a sua identidade e o seu ego, criando aí filtros. E esses filtros, eles vão se resumir em omissões, distorções, generalizações, crenças e valores. Com isso, o seu sabotador acaba criando sons, palavras, imagens, sensações, sentimentos e emoções. E você passa a entender como que esse processo acontece em você. Quando você entende essa representação interna, você entende que facilmente você pode eliminar o pensamento crítico, a desmotivação, a falta de meta e a insatisfação que você tem. Então, criando uma representação interna onde você vai se tornar o agente 007 da sua vida. Com isso, você vai mudando os seus comportamentos à medida que você vai aprendendo gradativamente. Também trazemos nesse capítulo da glândula pineal uma coisa que o pessoal é muito curioso a respeito do olho de Horus. Nós explicamos como é que é o olho de Horus, que todo mundo fala da terceira visão. Então ele fala dos sentidos, e aí você vai aprender bastante coisa sobre essa parte, que é uma parte mítica, mas que todo mundo quer saber. No capítulo 6, nós vamos trazer estudos desse caso. Pessoas que passaram pelo processo e nos enviaram suas cartas, eu fiz um resumo disso, e também coloquei algumas coisas aí nesse livro. Portanto, meus amigos, a glândula pineal e por que nós precisamos de 28 dias para mudar. Tudo está explicado nesse e-book maravilhoso, fantástico, onde a gente fala sobre a importância do sono, a programação neurolinguística, a mudança de comportamento, a introdução ao sistema endócrino, a glândula pineal e os estudos de caso. Eu quero dizer para vocês que só não mudou quem não iniciou a mudança. E só não obtém sucesso quem não concluiu a mudança. Mais uma vez, queridos amigos, eu quero agradecer a presença de todos nessa noite. Eu fui o mais rápido possível, para não tomar muito tempo de vocês. Mas o nosso livro está sendo vendido na Big Prof, e nós vamos estar colocando para você o link. Você já está inscrito, é só entrar lá e buscar no sistema onde estão os livros que vocês já são inscritos na Big Prof. Quem não tiver inscrição, pede no inbox para a gente manda para você, você faz a inscrição, já entra e já pode adquirir o livro, né? Então agora, gente, vocês não têm mais desculpas. Vocês têm o nosso livro aí na sua mão. Vocês têm o nosso livro aí através da Big Prof, desse trabalho maravilhoso que essa equipe fez para vocês, e vocês vão entender por que nós precisamos de 28 dias para mudar. Eu quero desejar a todos uma noite maravilhosa, uma noite fantástica, cheia de alegria, e agora eu só estou esperando os pedidos de vocês aí. Façam os pedidos, imediatamente você já vai receber esse e-book. Essa parte eletrônica é fantástica, porque ela já vai acontecer imediatamente nesse processo. Então agora eu estou entregando para você. E o que você tem que fazer
É apertar um clique no botão, dizer eu quero a glândula pineal, porque eu preciso mudar de comportamento em 28 dias e aprender a como fazer isso. Bom, meus amigos, eu vou deixá-los agora para vocês descansarem nessa quarta-feira maravilhosa. Mais um sonho realizado e sem vocês, esse sonho não seria possível. O meu muito obrigado a todos vocês, diretamente aqui de Orlando. Muito obrigado à Big Prof, a diretoria, esse grupo de pessoas maravilhosos que estão cada vez mais se empenhando em mostrar que o mundo está ao seu alcance. Um grande abraço a todos, boa noite, paz e bem.